a expressão geral das suas concepções a respeito da origem do universo e de todas as coisas que existem no mundo. Neste breve documentário serão expostas as concepções comuns aos povos indígenas e as concepções que constituem a sociedade ocidental. Na cosmologia indígena, a expressão a respeito da origem do universo se dá a partir dos mitos de origem, uma espécie de poesia épica que dão a esses povos um senso de unidade temporal. Os mitos também servem para descrever como a perspectiva indígena vê a estrutura da realidade, suas relações com a natureza, animais e divindades, bem como a origem dos mesmos e dos seres sobrenaturais. Para exemplificar, se irá expor o mito de origem dos índios Arara, que vivem na região do estado do Pará. Quando essa vida ainda não havia começado, existiam somente o céu e a água. Separando-os, uma pequena casca recobria o céu e servia de assoalho a seus habitantes. Na casca do céu, a vida era plena, pois havia de tudo para todos. A boa humanidade, protegida pela divindade Aquanduba, vivia conforme as coisas básicas da vida: acordar, comer, beber, namorar e dormir. Se alguém cometesse algum excesso, contrariando as normas, a divindade fazia soar uma flauta pequena, chamando a atenção de todos para que se comportassem de acordo com a boa ordem. Fora da casca do céu, existiam coisas ruins, seres atrozes e espíritos maléficos, contra os quais a boa humanidade estava protegida por Aquandu. Houve um dia, no entanto, que ocorreu uma grande briga, da qual participou muita gente. A divindade fez soar a flauta, mas a multidão teimosa não quis parar de brigar. Nessa confusão, a casca do céu se rompeu, lançando tudo e todos para longe, para dentro da água que envolvia a casca. Com a queda, todos perderam e todos os velhos e crianças morreram, restando apenas uns poucos homens e mulheres. Dos sobreviventes, alguns foram levados de volta ao céu por pássaros amazônicos, onde se transformaram em estrelas. Os que ficaram foram abandonados pelos pássaros nos pedaços da casca do céu que caíram sobre as águas. Assim surgiram os araras, que, para se manter afastados das águas, escolheram ocupar o interior da floresta. Embora cada nação indígena possua sua própria cultura com hábitos e costumes próprios, existem algumas formas de organização que são comuns a praticamente todos os povos indígenas brasileiros. Os índios brasileiros se alimentam exclusivamente de alimentos retirados da natureza: peixes, carnes de animais, frutos, legumes e tubérculos. Costumam tomar banho várias vezes por dia em rios, lagos e riachos. Os homens saem para caçar em grupos, fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. Costumam pintar o corpo nesses eventos. Desde pequeno, as crianças são treinadas para a atividade que deverão desempenhar na vida adulta. Realizam rituais de passagem entre a fase de criança e a fase adulta. Moram em habitações feitas de elementos da natureza, troncos e galhos, palhas, folhas secas e barro. Fazem objetos de arte, potes e vasos de cerâmica, máscaras e colares com materiais da natureza. Esta atividade é desempenhada pelas mulheres das tribos. Tratam as doenças com ervas da natureza e costumam realizar rituais de cura dirigidas por um pajé. Têm o costume de dividir quase tudo que possuem, principalmente os alimentos. Possuem uma religião baseada na existência de forças e espíritos da natureza. As armas mais conhecidas dos indígenas brasileiros é o arco e a flecha. Porém, eles fazem e usam outros tipos de armas, como por exemplo o chuço, madeira com ponta de ferro afiada, a borduna, porrete de madeira, e a zarabatana, tubos feitos de bambu que servem para atirar setas através de sopro. Para falar sobre como os povos indígenas ameríndios veem o homem e a humanidade no sentido adjetivo da palavra, se irá apresentar o conceito de perspectivismo ameríndio, que discorre sobre a concepção indígena que estabelece que o plano de fundo do universo é a alma humana.
mas que a visibilidade e a autopercepção desta humanidade se restringe a quem compartilha de um mesmo tipo de corpo, ou seja, cada espécie é um centro de consciência e percebe a si mesma como humana e os outros como animais ou coisas não humanas. Por exemplo, uma onça verá as outras e a si mesma como humana e os homens como animais de presa. No perspectivismo ameríndio, os homens compartilham com a natureza a sua humanidade, que na visão da cosmologia ocidental, isto é um conceito errado sobre o homem, sendo que nela, humanos são apenas os homens, ou seja, a humanidade se restringe somente a uma espécie de animal, que é o próprio homem. Nesse caso, na cosmologia ocidental, o que se compartilha com a natureza não é a humanidade, mas sim a animalidade. No que no perspectivismo ameríndio seria o tipo de corpo, na cosmologia ocidental é a cultura, sem a qual o homem não passa de um animal selvagem. Essas cosmologias se encontram, sobretudo, no processo de colonização das Américas, onde a cosmologia indígena, em sua maioria, é substituída pela europeia, através da catequização dos povos indígenas, no caso da colonização do Brasil. A partir da ótica etnocêntrica, pode-se dizer que os europeus colonizadores pressupunham que suas concepções cosmológicas eram superiores à dos índios. Isso se evidencia na medida em que o ímpeto desbravador das grandes navegações e da colonização das Américas não se deu apenas por questões econômicas e comerciais, mas também por questões culturais e, sobretudo, religiosas. Somos tão jovens na história da humanidade que às vezes esquecemos do que nos permitiu chegar aqui e viver dessa forma. Há 30 mil anos, nossos antepassados tentavam dizer alguma coisa quando pintavam nas rochas. São as primeiras mensagens que temos de nossos ancestrais. A vida era difícil e lutávamos muito para sobreviver. Não haviam preocupações além de caçar e fugir. Os humanos não sabiam onde estavam. Imprevistos como animais selvagens e o frio faziam parte de um dia a dia incompreendido. O mundo era um lugar aberto e desconhecido, onde nossa chance de sobrevivência parecia baixa. Alguns de nós fizeram o que parecia impossível. Aprenderam a olhar para o futuro quando viam as estrelas, prevendo o clima e a migração dos animais. Graças a essa incrível descoberta, a humanidade teve uma oportunidade única: entender o ambiente à nossa volta. Começamos a plantar, domesticamos animais e estabelecemos um lar. Pela primeira vez na história, os humanos paravam de fugir e de passar fome. Tínhamos mais do que podíamos carregar. A escrita nascia para mudar a nossa história. Decidimos registrar ideias e acontecimentos. Era uma forma de transcender o medo da morte. Enviar ao futuro nossos pensamentos, nossas crenças e nossas experiências passou a ser possível. Foi quando começamos a herdar o conhecimento da humanidade. Isso tudo nos levou de caçadores a filósofos, de fugitivos a arquitetos. Criamos a ética para aperfeiçoar a convivência, as leis e o júri para aperfeiçoar a justiça, e constituir família passou a fazer parte da nossa tradição de levar a humanidade adiante. Quando vivemos o nosso dia a dia, aqui, no século XXI, desfrutamos desse legado. A filosofia grega, o direito romano, a moral judaico-cristã e a experiência acumulada de nossos ancestrais fazem parte de nós. Essa é a herança que chamamos de civilização ocidental. Se hoje os territórios estão divididos em países, com idiomas e regras estabelecidas, nem sempre foi assim. Neste longo caminho, cada povo colocou um pedaço da estrada que hoje trilhamos.